Sentar, irmãos. Nós vamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã, na segunda epístola de João, capítulo 1, versículos 4 a 6. Começamos esta série no último domingo, esta nova série, com o tema no domingo passado, Igreja, a família da verdade. Recapitulando, nós aprendemos que a igreja é uma família de verdade, é uma família da verdade e é uma família da Trindade. Foi isso que nós aprendemos na semana passada. Hoje nós vamos entender a igreja como a família do amor. Ouça com atenção a leitura da palavra de Deus. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela traz para nós a oportunidade de por alguns breves instantes, nos esquecermos das coisas que nos entristecem e nos lembrarmos das bênçãos eternas que nos alegram. Obrigado, Senhor, e ensina-nos, pela tua graça, a interpretá-la e aplicá-la corretamente aos nossos corações, às nossas vidas, às nossas famílias e às nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quem de vocês gosta do Snoopy. Eu gosto bastante do Snoopy. Você lembra quem é o Snoopy? O Snoopy é um cachorrinho e ele tinha o desenho não ficou tão famoso aqui no Brasil, mas os quadrinhos ficaram muito famosos, tanto nos jornais quanto em publicações especiais. E um dos personagens principais do Snoopy é o Charlie Brown, é o carequinha, é aquele baixinho, lembra? E para quem já assistiu ou leu os quadrinhos, você sabe que o Charlie Brown é conhecido pelos seus insights existenciais icônicos, né? Memoráveis. E um dos mais famosos é quando ele diz, talvez você já tenha ouvido, ele diz: veja, eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. Não sei se vocês já ouviram essa é bem famosa, as pessoas já até citaram ele falando: eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. Que contradição interessante, né? Talvez o Charlie Brown ali esteja, talvez, exprimindo aquilo que todo mundo pensa de uma certa forma, tá? Aquilo que realmente é o problema do coração dividido, que existe uma distância entre um amor genérico e um amor de fato personalizável, e que mostra muito da nossa esquizofrenia moderna. Muitas pessoas gostam da ideia de amar, mas não da realidade prática de amar. Isso que é um fato. E todas as implicações que decorrem disso. A gente percebe isso, por exemplo, em movimentos democráticos em prol da dignidade humana, mas que não se traduzem em respeito individual. Nós vemos isso em declarações apaixonadas de altruísmo e bondade na frente da câmera, na frente do celular, na hora de colocar no Instagram, mas que não passam de fogo do momento, não estão dispostos a carregar as últimas consequências, aqueles compromissos democráticos e sociais assumidos. Nós vemos isso em belos votos de casamento que eventualmente não se cumprem no futuro conjugal. E por aí vai. Isso acontece tanto nas nossas vidas. Nós temos a tendência de dizer que amamos as pessoas, que amamos coisas relativas a elas, mas torcemos o nariz logo que o cheiro do pecado e o cheiro dos pecadores aparece. E então nós nos enfadamos das pessoas, nós as rejeitamos, justamente aqueles que deveriam ser alvo do nosso amor. Meus irmãos, esse texto, como a Bíblia frequentemente faz, nos posiciona no trilho de contramão, de irmos ao contrário dos anseios superficiais pós-modernos e entendermos a profundidade, as implicações do amor, a começar dentro da vida da igreja. E da vida da igreja como estampa, como reflexo, para que o mundo tenha referencial de amor e aprenda aquele que é a encarnação do verdadeiro amor. É assim que funciona, e o texto está falando sobre isso hoje. Quero ver com os irmãos, nessa igreja como família do amor, o tema de hoje, 4 verdades. Primeiro, a igreja que ama e crê na verdade.
Segundo, a igreja que ama a moda antiga. Terceiro, uma igreja que ama segundo mandamentos. E quarto, uma igreja que anda segundo o amor de Cristo. Tá? São esses os pontos que nós vamos ver. Primeiro, uma igreja que ama e crê na verdade. Veja o que ele diz no versículo 4. Acompanhe comigo a leitura do versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. João começa esse versículo aqui, assim como Paulo começa em 8 de suas 13 cartas, com uma expressão de ações de graça. Era típico dos apóstolos, antes de começar a apontar os erros, de consertar áreas, mostrar que a graça de Deus, que nos traz gratidão, antecede qualquer reclamação que a gente possa ter. Essa é uma boa maneira de nós encararmos a vida. João primeiro quer se lembrar da maravilhosa bondade de Deus sobre essa igreja. E como que ela é identificada? Pelo fato de que essa senhora, lembra que a gente viu na semana passada, a igreja e os seus filhos, a notícia que chegou aos ouvidos dele é que eles estão andando na verdade. Gente, que bênção receber esse tipo de notícia. Eu não quero dar muito spoiler disso hoje, porque esse vai ser o primeiro sermão da série em 3 João, que vai começar daqui a alguns domingos, tá? Então eu não vou gastar muito tempo com esse versículo agora. Tudo o que eu quero lembrar aos irmãos é que ele está refletindo o que ele já disse nos versículos 1 a 3. Toda igreja verdadeira deve refletir sua caminhada em verdade e amor. Amor e verdade. Essas coisas são indissociáveis. Aparentemente, essa igreja estava se sobressaindo melhor numa área do que na outra. Ele se alegra pela verdade que está caracterizando a caminhada dos filhos. Mas ele, no versículo 5, o que ele diz? Agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Veja, não basta ter e caminhar na verdade. Você também precisa amar. Essa mostra a nossa dicotomia, o tipo de divisão que há dentro de nós. Ora, nós nos inclinamos mais para as coisas teóricas da verdade. Ora, nos inclinamos para as coisas mais afetivas e sentimentais. Toda verdadeira caminhada cristã, meus irmãos, deve ter as duas coisas. Faz parte daquela tríade paulina, quando Paulo falava sobre fé, esperança e amor. Lembra que Paulo fala disso várias vezes? Isso aparece, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Quando Paulo vai falar do amor, ele fala que as três grandes virtudes da vida cristã são fé, amor e esperança. Fé ali a gente poderia entender como verdade. Confiar naquilo que é verdadeiro. Fé e amor devem caminhar juntos se quisermos ter verdadeira esperança. Esses são, meus irmãos, o Batman e Robin da vida cristã, tá? Os dois precisam um do outro. Eles precisam desesperadamente. Ser cristão é crer na verdade. Particularmente nesse livro de 2 João, a gente vai ver que é crer na verdade de Cristo encarnado. Era o problema que ele estava lidando. Mas é também cuidar uns dos outros nessa verdade. Veja o problema. Se nós negarmos a verdade, negarmos, no caso aqui, a verdade do Filho, e não amarmos, João já tinha dito lá na primeira epístola que nós não temos um verdadeiro conhecimento de Deus. Nós estamos nos enganando. Interessante, né? Nós estaremos nos enganando enquanto não caminharmos dessa maneira. Fé e amor são sinais de um novo nascimento. São sinais da regeneração e também são mandamentos de Deus, como nós veremos aqui. Cuidado, tá, meus irmãos? O alerta aqui é porque algumas pessoas tendem a pensar em fé e amor como coisas tão subjetivas que elas não são passíveis de um aprimoramento objetivo, de uma disciplina, inclusive, de uma melhora. Alguém poderia dizer: como você pode me dizer para crer no que eu não acredito e para amar a quem eu não quero amar? Simples, Jesus mandou. Jesus mandou. E portanto, nós fazemos não porque queremos, mas porque Ele quer e é o Senhor das nossas vidas. Essa é a primeira coisa que nós tínhamos para ver. Eu vou expandir ela daqui para frente. Em segundo lugar, meus irmãos, a família do amor é uma família que ama e crê na verdade, é a primeira coisa. Mas em segundo lugar, a igreja é uma família que ama a moda antiga. Olha só o que ele diz no versículo 5, o detalhe. E agora, Senhora, peço-te, não como se escreve esse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio. Desde o
princípio. Veja, João está conversando com uma igreja que ele sabe que essa igreja se lembra de algo que ele ensinou a essa igreja e que a palavra ensinou, de que o amor é algo que antecede todas as coisas. Talvez alguns comentaristas pensem, bom, ele talvez aqui está fazendo referência àquele mandamento de Jesus, aquele novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amo, né? Está lá em João 13, 34, 35. Mas parece que aqui a linguagem de João está se remetendo a alguma coisa que vem antes. Não é só nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus já refletiam o que a lei dizia lá atrás, em Levítico capítulo 19, versículo 18. Quando nós entendemos ali que um dos fins da lei, está lá escrito em Levítico 19, 18, na segunda metade, é que nós nos amemos uns aos outros. Gente, amor é uma coisa antiga, como já dizia o João Alexandre, cantor evangélico. Amor é um anseio antigo, porque ele decorre daquilo que o próprio Deus estabeleceu lá no início de todas as coisas. Quando Deus criou o mundo, o que Deus revelou de si mesmo? Seu amor. Você já parou para pensar que a criação da sua vida e deste mundo ao seu redor é um ato do amor de Deus para com sua criação? Já parou para pensar nisso? Eu quero te perguntar, provocar você nessa manhã. Você pensa em termos de gratidão e ações de graça pelo amor de Deus, pela vida que você tem nesse momento? Esse é um tipo de pensamento que muda a nossa ótica sobre as circunstâncias. É o tipo de pensamento que afasta o espírito israelita dentro de nós. Sabe qual é o espírito israelita? Sabe qual que é? O do deserto? É aquele assim, minha vida está tão ruim. Que saudade das cebolas do Egito. Que saudade naquela época que não tinha quarentena, os pepinos eram maravilhosos de Faraó. Como era bom. Gente, você é esse tipo de pessoa que você tem um espírito reclamão, está sempre constante, parece um monstro que fica... Quando nós nos lembramos do amor de Deus, esse amor pulveriza e dissipa esse espírito reclamão. Nos lembramos que Deus manifestou sua graça e bondade em relação ao mundo, quando Ele demonstrou na criação o seu amor, a sua grandeza. E você precisa conhecer a história de Deus para se lembrar desse amor. O amor que Ele teve com Adão e Eva, o amor que Ele teve com Noé, o amor que Ele teve com Abraão, o amor que Ele teve com Jacó, aquele safado mentiroso, o amor que Ele teve com José, que era um adolescente bem nariz empinado, mas Deus consertou os caminhos dele, o amor que Ele teve com Josué, o amor que Ele teve com Samuel, o amor que Ele teve com Davi, o amor que Ele tem tido com todo o seu povo em todos esses séculos, apesar da nossa falta de amor por Ele. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Um comentarista, um teólogo histórico, ele diz algo maravilhoso. Ele diz o seguinte: para João e para todas as escrituras, embora o amor entre os irmãos certamente deva ser algo calorosamente emocional, é basicamente uma resposta ao grande amor de Deus por nós. Esse comentarista diz: há um amor inicial que revela o caráter original de um Deus que ama a sua criação, suas criaturas, cria o homem com capacidade de amar e espera que o homem ame. Gente, a lei de Deus vai refletir justamente isso. Como é que você responde ao grande amor de Deus? Quando você ouve aquilo que Moisés disse lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, quando ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse mandamento é pesado, meus irmãos. Esse é o centro da nossa adoração, o mais importante de todos os mandamentos. Amar a Deus com tudo o que temos, com toda a nossa entrega, toda a nossa devoção, todo o nosso anseio. Você deve, inclusive, se você não está amando Deus dessa forma hoje, você deve pedir a Deus em oração que gere no seu coração esse impulso em relação a Deus, que você vá na direção dele, sem se distrair com as outras cenas no caminho. Porque só nele, meus irmãos, como C.S. Lewis falou uma vez, o nosso coração encontrará descanso. Só nele o nosso coração encontrará descanso. É assim que a gente vive. Você agradece a Deus pela sua salvação? Ele te amou a ponto não só de te criar, mas Ele te salvou também, seu traste miserável pecador. Ele fez isso comigo. Ele decidiu por amor, não porque Ele devia nada a nós, mas Ele decidiu nos salvar em Cristo Jesus. Isso é uma bênção, meus irmãos. Eu espero que você realmente tome posse
desta realidade. Não é linguagem de pentecostal, é linguagem da Bíblia, tá? Tome posse dessa realidade. E mais, João, inclusive, reflete a resposta do amor salvífico de Deus, quando ele disse na carta anterior, lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você pode repetir esse versículo comigo? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você entende como funciona? É assim que funciona, meus irmãos. A igreja que ama a moda antiga, esse amor original e maravilhoso, inicial de Deus, que nos colocou nessa igreja hoje de manhã e tem nos sustentado todos os dias da nossa caminhada. Em terceiro lugar, meus irmãos, meu penúltimo ponto, é uma igreja que ama segundo os mandamentos de Deus. Olha o versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Meus irmãos, João se reporta aqui a uma ideia que é tão central na teologia joanina. É assim que a gente fala em teologia sistemática, teologia joanina, tá? É a teologia de João. A ideia de que amor é mais do que simplesmente sentimentos. Nós falamos isso semana passada. Amor é mais do que afeto, amor é mais do que coração quentinho, tá? O que é amor? É uma atitude que se revela em ação. É uma disposição que se revela em atos. É aquilo que alguns teólogos ao longo da história têm chamado de uma dimensão ética do amor. Muito se fala sobre ética hoje em dia, não é? Na sociedade você tem comissão de ética no Senado, você tem estudos sobre ética que vêm à tona numa sociedade que deseja ser democrática. Mas a Bíblia tem uma definição de ética. Uma definição de comportamentos e ações que decorre do que Deus espera de nós. A pergunta é, para que Deus nos amou? Só para a gente receber o amor de Deus? Não. Ele tem expectativas que esse amor nos transforme segundo a própria lei de Deus. Aqui nós estamos falando, meus irmãos, de lei e amor. Duas coisas que parecem não entrar muito na cabeça das pessoas, mas que Paulo, lá em Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10, e eu quero pedir para você abrir comigo, vamos abrir lá em Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10, esse é um daqueles textos que merece você decorar, viu? É um daqueles textos bem centrais na nossa teologia, Romanos 13, versículos 8 a 10. Paulo vai explicar que toda aquela lei que foi instituída no passado tinha um alvo prático de transformar nossa ética, nossa ação comportamental em relação uns aos outros. Olha, Romanos 13, versículo 8. Paulo diz, olha, eu amo essa linguagem de Paulo. Ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E aí ele vai agora, no versículo 9, mencionar os 10 mandamentos. Que não aparece lá necessariamente a palavra amor assim de forma tão enfática e repetida, mas Paulo vai dizer que os 10 mandamentos, principalmente aquela segunda parte deles, são somente e tão somente sobre amar. Olha o versículo 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está citando novamente Levítico 19, 18. E olha o versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Essa é uma definição bíblica de amor completamente diferente da definição do nosso mundo de amor. Não é verdade? Veja, meus irmãos, nos tempos modernos, esses dias em que nós vivemos, principalmente com o desenvolvimento do pensamento humanista, o pensamento pós-moderno posteriormente, a ideia de obediência a leis e obediência a ordens pré-estabelecidas não é muito engolível pelo pessoal não, né? Essa coisa geralmente é vista como evidência de um espírito legalista, quando se trata da vida religiosa. Como um desses filósofos modernosos aí disse uma vez, e eu estou falando agora de um filósofo cristão, mas eu não vou citar o nome. Ele diz o seguinte: essa ideia de obedecer à lei como amor é o oposto do amor, do que seria o amor, palavras dele. Pois o amor verdadeiro é natural, é espontâneo, é informal, é relativo às circunstâncias,
é movido por afetos e não por regras. Soa bonito, né, meus irmãos? O pessoal gosta de ouvir esse tipo de coisa. Ai, que bonito, que legal, que poético, que analogia interessante. Mas esse contraste é absolutamente falso, meus irmãos. A Bíblia não faz esse contraste, é fake news isso, tá, meus irmãos? Não corresponde. Veja, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. O verdadeiro amor bíblico, ele se deleita em fazer a vontade do amado. O verdadeiro amor se deleita em fazer a vontade do amado. E a Bíblia transborda dessa ideia. Eu quero só citar alguns versículos para vocês. João 15:10. Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 1 João 5:3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E ele diz: ora, os seus mandamentos não são penosos. Meus irmãos, quando nós entendemos objetivamente qual é o mandamento de Deus: não adulterar, não matar, não cobiçar, não roubar, não falar falso testemunho contra o nosso próximo, nós estamos amando. Por quê? Porque agora nós vamos tentar fazer o bem com o nosso irmão e não o mal que é proibido pelas Escrituras contra as pessoas. Meus irmãos, a gente precisa, eu realmente tenho orado nesse sentido por nós, para que o Senhor nos ajude a ter um amor concreto e não abstrato. É como aquela piada, eu não sei se você já ouviu aquela piada do pai que se excedeu na hora de dar bronca nos filhos porque eles pisaram no cimento molhado da calçada recém-construída na frente de casa, né? Ele falou, deu uma bronca neles. Mas foi muito além daquilo que eles mereciam. E aí a piada diz que esse pai ama os seus filhos de forma abstrata, não quando eles estão no concreto. Você nunca mais vai esquecer. Amar no concreto. Amar no concreto. Você ama no concreto? Ou você só ama no abstrato? Você só ama quando você está atrás do computador colocando frasezinhas bonitinhas no Instagram? Ou você ama quando é exigido de você uma ação que cumpre o mandamento de Deus por amor a Ele, antes mesmo de amar aquele que é alvo do seu amor, do amigo, do colega, da esposa? Meus irmãos, aqueles que sabem realmente o sentido do amor cristão estão sempre ansiosos para obedecer os mandamentos de Deus. Como nós podemos dizer que amamos a Deus se não estamos dispostos a obedecer os mandamentos dele? Não é o que a Bíblia diz? Como é que você pode dizer que você realmente ama a Deus se você não está disposto a seguir, ouvir, guardar, fazer tudo aquilo que ele pede de nós? De fato, o caminho é estreito, meus irmãos. Não é tão simples. Mas ainda bem que o nosso próprio Deus decidiu demonstrar como fazer isso, não é verdade? Esse é o meu último ponto. A igreja que anda segundo o amor do exemplo de Cristo. Olha de novo o versículo 6. A segunda parte. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Veja, andar no amor. João gosta de falar de coisas que andam, né? Ele está dizendo que o mandamento de amar é uma jornada de amor, uma peregrinação, uma caminhada de amor, que no dia a dia aparece como algo rotineiro, como algo habitual e que deve caracterizar a vida da igreja, dessa senhora e dos seus filhos que andam na verdade. Ele está dizendo que a ordem de amar não era nova, porque Cristo, Ele mesmo, se dispôs a fazer aquilo que Ele falava. Ele não ficava só na teoria, Ele ia para uma teologia da vida real, da vida prática. Meus irmãos, Ele disse lá em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ele estava dizendo que esse amor de Cristo em nós deveria ser a marca distintiva dos discípulos em relação ao restante do mundo. No versículo seguinte, lá em João 13:35, ele disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Novamente, amar em si não era um mandamento novo, mas amar como Jesus amou, isso sim era revolucionário. Isso sim era diferente. O próprio amor de Jesus, eu quero que você preste atenção nisso, o próprio amor de Jesus aprofundava os mandamentos antigos e transformavam os mandamentos da lei em coisas encarnadas e reais, e eventualmente até difíceis, mas que deveriam ser cumpridas. Por exemplo, Jesus disse lá em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Veja, dizer que você dá a vida pelos seus amigos é fácil de falar, né, gente? A gente até fala esse tipo de coisa, tô contigo e não abro, viu? Ó, é nós. Não é o que o pessoal faz? É nós, estamos juntos, viu, velho? Estamos juntos, cara. Chora, abraça, você é meu brother. Pedro se achava assim em relação a Jesus, né? Se tivesse aí uma linguagem de hoje, uma paráfrase do reverendo Mateus, né? Jesus, estou contigo, não abro, viu? Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Ele falou, você vai me negar, e vai ser 3 vezes. Quando o galo cantar, você vai abrir o seu entendimento. Eu fico imaginando Pedro naquela crise. Eu jamais faria algo desse tipo. O amor para Pedro era muito teórico, meus irmãos. Mas para Jesus não era. Porque Jesus decidiu se colocar na cruz por aquele falso prometedor de Pedro. Ele entregou a vida verdadeiramente pelos seus amigos, incondicionalmente, sem esperar nada de volta num primeiro momento. Ele entregou a sua vida. E aí ele está me dizendo a mim e a você nessa manhã que quem quer amar de verdade, tem que amar na dimensão do amor sacrificial de Cristo. Isso é amor. É tomar a sua cruz, dizer não para si mesmo, amar o Mestre mais do que todas as coisas e amar aqueles a quem o Mestre ama sacrificialmente. Meus irmãos, não é só que isso vai ser distintivo da igreja, tá? Todo mundo vai saber que a gente é a igreja quando a gente fizer isso. Mas é assim que os descrentes vêm a Cristo. Você já parou para pensar que esse é um amor evangelístico? Jesus falou disso também, ele falou disso lá em Mateus 5, 43 e 44, dentro do Sermão do Monte, quando ele disse, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Meus irmãos, Jesus inverte totalmente, ele inverte. E ele diz, essa é a maneira como inimigo se torna amigo. Como guerrilheiro do lado de lá se torna guerreiro do lado de cá. Soldados de Cristo. Quando nós estamos dispostos a subverter o caminho das trevas e amar como Cristo ama. Meus irmãos, assim como Jesus era a personificação do amor de Deus, cada discípulo agora deve encarnar o amor de Cristo. E me permita dizer, eu até anotei aqui de forma especial, eu vou repetir 2 vezes o que eu vou falar agora. Tá? O Evangelho será apenas história para boi dormir, enquanto nós não estivermos dispostos a viver assim. Não importa quão boa seja a sua teologia. De novo, o Evangelho será apenas história para boi dormir, enquanto não estivermos dispostos a viver assim. Não importa quão boa seja a sua teologia. É isso que Paulo quis dizer lá em 1 Coríntios 13, a poesia do amor de Paulo, lembra? A grande poesia do amor. Eu vou parafrasear assim o que ele quis dizer. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé a ponto de eu dizer para uma montanha, pula daqui para lá, e ela pular, se eu não tiver amor, eu não serei nada. Nada. Assim, não importa o que eu diga, ou no que eu creia, ou o que eu faça, sem amor, eu estou falido. Meus irmãos, como que nós podemos amar como Jesus ama? Não tem para onde correr, tem que arregaçar as mangas, respirar fundo e falar, vamos nessa. Não por sentimento, mas por obediência. É assim. Continuando lá em Paulo, em 1 Coríntios 13, parafraseando, o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe.
não tem a mente soberba, não se impõe sobre outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. É só uma paráfrase, depois você pode ler o texto na íntegra, 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. Meus irmãos, é assim que é o amor, é assim que eu tenho a duras penas aprendido a viver, meus irmãos. E pastor, tem uma coisa engraçada, posso abrir meu coração e confessar um pouquinho de pecado? Não me estranha não, eu sou pecador igual você, tá? Pastor tem que fazer umas coisas assim, porque ele é pastor, né? Mas é bom, eu aprendo um bocado, meus irmãos. Ele tem que ajudar quando não é conveniente. Outro dia, estava lá o Daniel com a fralda toda suja, eu me desdobrando na fralda dele, aí eu recebo uma ligação. E não era, meus irmãos, eu não tinha cabeça para aquela ligação naquele momento. Eu estou sendo sincero, franco, eu não tinha cabeça. Mas tinha que ajudar. Era como a lei do Antigo Testamento dizia, tem horas que você tem que largar tudo, porque o boi caiu dentro do poço. E quando o boi cai dentro do poço, ele não pode esperar o seu agendamento no seu gabinete pastoral. Entende? Tem que ir, tem que ajudar. E ser pastor me ajuda nisso, porque me força na disciplina de Cristo, a fazer aquilo que é necessário fazer para a glória de Cristo, e não para o meu conforto, não para a minha conveniência. E assim eu cresço tanto, meus irmãos. Eu aprendo a amar como Cristo ama. Eu sei que você talvez não seja pastor no sentido oficial da coisa, mas vale para você também. Vale para você. É ajudar quando não é conveniente, é dar quando dói. É dedicar energia ao bem-estar de outros e não ao nosso somente. É absorver as dores dos outros, sem reclamar e sem revidar. É difícil, meus irmãos, cumprir esse tipo de amor. Mas é por isso que duas coisas maravilhosas Deus prometeu, e eu fecho meu sermão com isso. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, para nos ajudar a amar como Ele ama. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Se não fosse pelo poder de Cristo, nenhum de nós poderia fazer essas coisas. Mas agora nós podemos, e temos capacitação para isso. Segundo lugar, é por isso que as pessoas percebem quando você age assim. Porque elas sabem que você está capacitado por uma fonte sobrenatural, e elas querem descobrir de onde vem esse negócio. Cadê esse urânio? Cadê esse poder? Como você é capaz de agir assim a despeito de todas as circunstâncias ao seu redor? Meus irmãos, é esse amor que vai contraculturalmente, contra a cultura, que chama a atenção apologeticamente do mundo, que defende a nossa fé perante esse mundo tão desesperançado. O mundo está precisando disso, meus irmãos. O mundo está precisando de menos Charlie Browns, que digam, eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. E mais crentes que dizem, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, eu também viverei assim, me entregando ao mundo como sacrifício vivo, santo e agradável na presença de Deus, para que outros conheçam a Cristo por meio do meu amor. Meus irmãos, esse é o chamado. Esse é o chamado, que nós verdadeiramente sejamos igreja, a família do amor, nos amando assim, uns aos outros, para que o mundo conheça Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, porque nesta manhã, o chamamento do amor é forte, é irrevogável, Senhor, é tão duro quanto a sepultura, como o autor de Cantares diz lá no capítulo 8, é um amor firme, Senhor. E é um amor do qual não podemos escapar também, porque foi esse firme amor que nos salvou, que nos abençoou e que hoje nos impulsiona a fazermos o mesmo por outros. Senhor, ensina-nos a amar assim. Queremos ouvir os teus mandamentos, queremos amar sobretudo o Senhor e a lei de Deus, para que assim a cumpramos não por obrigação, mas com alegria,
com coração voluntário, como nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a vida por Pedro, por Tomé, por João, por Tiago, entregou a vida por cada um de nós, por nome, CPF e RG. Obrigado, Senhor, por este grande amor. Ensina-nos a viver e andar nesta jornada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar um último cântico que reflete este alto preço, que agora define o preço que vivemos.